Enquanto isso, Carlos ajuda Joyce. Todos os convidados já estão aglomerados na igreja para o casamento. O telefone de Carlos toca, mas ele prefere não atender e se dedicar a ajudar Joyce, que está ferida. Paula está a caminho do casamento ao lado de seu pai. Ela se preocupa porque Carlos não atende o telefone e teme que ele não chegue à cerimônia. Afinal, quem costuma se atrasar é a noiva, não o noivo. Rômulo liga para o filho e descobre que Carlos ainda não chegou, enquanto a igreja já está cheia. Zuleika pega o telefone e aconselha o marido a ficar no carro com a filha, aguardando até que Carlos chegue. Mauro pergunta se houve algum problema e Zuleika responde que seu filho está atrasado. Enquanto isso, Helena se arruma e comenta com Marta que sentiu um mau pressentimento quando sua filha saiu. Decidida a sair para festejar, ela se despede de Marta. Caio liga para Marta e pergunta sobre Joyce, mas ela responde que a moça não está ali, o que o deixa preocupado. Carlos chega à clínica. Enquanto isso, uma enfermeira fofoca com a atendente, questionando se Carlos já se casou e qual grávida foi espancada. Sheila comenta com Olga que saiu depois de Carlos e cogita a possibilidade de ter ocorrido um imprevisto na estrada. Bruno, preocupado, diz que Carlos não atende o telefone e todos começam a se alarmar com sua demora. Algumas mulheres fofocam e dizem que seria engraçado se Carlos não aparecesse, deixando Paula plantada no altar. Ligam para Paula e informam ela que Carlos ainda não chegou. Desesperada, Paula se martiriza. Mauro se senta e Rafaela pede para Bruno buscar um copo d'água para o pai. Enquanto isso, Carlos pergunta a Joyce desde quando ela está grávida. Ela acredita ter cerca de 2 meses de gestação. Ele aconselha que ela faça um ultrassom e informa que precisará ficar na clínica até o dia seguinte para repouso. Joyce, porém, afirma que prefere perder o bebê, pois acredita que a criança só lhe trará problemas. Na igreja, Paula diz ao pai que se Carlos não aparecer, ela se matará. Ele tenta acalmá-la, pedindo que não diga bobagens, pois Carlos deve estar a caminho. Paula chora. Carlos continua conversando com Joyce e pergunta se o namorado dela quer o bebê. Ela nega com a cabeça e confessa que acredita que ele a empurrou propositalmente para que ela perdesse a criança. Carlos pergunta se alguém da família sabe e Joyce responde que sua mãe desconfia, mas que seu pai a mataria se descobrisse. Mesmo assim, ela diz que se vira sozinha. Carlos afirma que a médica da clínica, doutora Sheila, cuidará dela e que no dia seguinte ela deverá conversar com os pais. Joyce diz que dará um jeito e agradece. Carlos pede para ela ficar quieta e descansar. Joyce estranha a bondade excessiva dele. A jovem, mesmo após ser salva, continua dando trabalho. Na igreja, algumas convidadas comentam a vida alheia e falam sobre Sheila ter sido amante de Carlos tempos atrás. Carlos liga para o sogro e avisa que já está a caminho da igreja. Paula se estressa quando percebe que ele desligou na sua cara. Rômulo entra na igreja e tranquiliza os convidados, explicando que o noivo já está chegando e que houve apenas um incidente, mas tudo foi resolvido. Na clínica, Madalena avisa Carlos que os médicos estão cuidando de Joyce. Ele promete ligar mais tarde para saber do estado dela. Antes de sair, ela deseja felicidades a ele. Carlos chega à igreja um pouco distraído, mas entra. Enquanto isso, outro médico realiza um ultrassom em Joyce e diz que já é possível ver o coração do bebê batendo. Ele pede que ela se cuide. Joyce fica surpresa ao ver a imagem do ultrassom. A cerimônia começa. Rômulo leva Paula até o altar e Carlos, ao vê-la, fica feliz. Enquanto isso, Sheila está triste. Enquanto a cerimônia acontece, Joyce continua espantada ao ver seu bebê no ultrassom. Carlos e Paula finalmente se casam após todos os imprevistos. Eles se beijam e saem felizes da igreja. Já em casa, Paula questiona Carlos, indignada, sobre como um feto pode ser mais importante do que ela. Ele pede que ela não compare as coisas. Paula arma um escândalo e discute com ele, acusando de ter se atrasado para ajudar uma vagabunda. Carlos responde que Joyce não é uma vagabunda e que de qualquer forma a ajudaria do mesmo jeito, pois é um médico e sua missão é salvar vidas. Zuleika interrompe e o chama para cortarem o bolo, aconselhando-os a manter as aparências. Depois, dá um sermão no genro. Joyce passa a noite internada no hospital. No entanto, aproveita a ausência da enfermeira para fugir da clínica, sem que ninguém a veja.
Enquanto isso, na festa de casamento, os convidados celebram e dançam. Paula e Carlos mantêm as aparências, demonstrando felicidade, apesar da discussão que tiveram anteriormente. Olga comenta com Sheila que sabe que esse momento deve ser desconfortável para ela, mas afirma que Sheila nunca teria se casado com Carlos. Para Olga, deve ser difícil ver o ex-amante casando-se com outra mulher. Ela ainda acrescenta que o médico precisa de uma esposa. Caio, preocupado com Joyce, questiona um amigo se ela pode denunciá-lo. O amigo responde que se o pai de Joyce descobrir que a filha está grávida e que Caio a agrediu, certamente fará algo contra ele. Carlos recebe a notícia de que Joyce fugiu do hospital. Por um instante, se preocupa, mas logo decide não dar importância ao ocorrido. Paula percebe sua expressão e pergunta se há algum problema. Ele responde que a garota que havia deixado na clínica fugiu. Paula pede que ele esqueça isso e em seguida se desculpa. Eles acabam fazendo as pazes e se beijam. Sheila vê a cena e se retira discretamente. Mais tarde, Sheila se aproxima de Carlos e lamenta que os dois não tenham se dado uma última chance. Rafaela se aproxima e comenta com Carlos que seu pai não lhe obedece e desde que chegou à festa não para de beber. Paula, ao ver Sheila e Carlos conversando tão próximos, se incomoda. Sheila admite que gostaria de ter ficado com Carlos, mas ele diz que gosta dela apenas como amiga e que o relacionamento entre eles acabou. Sheila responde que não sente ciúmes de Paula porque tem mais tempo de casa. Carlos brinca, dizendo que Paula morre de ciúmes. Sheila afirma que Paula sabe exatamente o que ela representa na vida dele. Carlos assegura que Sheila sempre será sua melhor amiga, mas ela rebate, dizendo que não quer essa amizade, pois isso apenas afastaria qualquer chance de uma recaída entre eles. Antes de sair, Sheila diz a Carlos que no dia em que ele terminar com aquela menina mimada, ela estará esperando por ele. Enquanto isso, algumas mulheres fofocam sobre Paula, comentando que ela bebeu demais e passou a noite toda vigiando Carlos. Uma delas opina que o defeito da noiva é ser ciumenta em excesso. Olga escuta tudo e intervém, dizendo que Paula saberá controlar a situação, pois tem interesse no sucesso do marido. Zuleika encontra Rômulo fumando um charuto. Ele diz que é o primeiro que fuma no mês, apenas para comemorar o casamento da filha. Zuleika permite que o marido fume o quanto quiser, desde que não fique com aquela fumaça fedorenta de cigarro na cara dela. Bianca conversa com o irmão e afirma que em breve ele encontrará uma linda garota para se apaixonar. Ele responde que não se atrai pela beleza, mas sim pela inteligência. Paula se aproxima de Sheila e insinua que ela passou a noite toda cuidando de seu marido. Sheila responde que estava apenas aproveitando saudades antecipadas e brinca, dizendo que pelo menos naquela noite, Carlos é todo dela. Logo depois, Carlos busca Paula e os dois vão para o centro da festa dançar. Paula dança com o sogro, enquanto Carlos dança com a sogra. Todos aplaudem o casal. Dalva pede para Paula jogar o buquê. Wandinha se empolga e diz que quer pegá-lo. Um homem brinca, perguntando se ela quer se casar pela segunda vez. Ela responde que não se importa, desde que não seja com o mesmo marido. Paula joga o buquê e, inesperadamente, Sheila é quem o pega. Os convidados fazem piadas, dizendo que Sheila finalmente vai desencalhar. Paula a parabeniza, mas Sheila responde que já é praticamente casada, não no papel, mas no coração, que é o que realmente importa. Ela afirma que ela e seu amor apenas tiraram umas férias. Paula fica enciumada. Enquanto isso, Joyce chega em casa tarde da noite, tentando fazer o mínimo de barulho possível para que sua mãe não a veja. No entanto, Helena percebe sua chegada e repara que a filha está machucada. Desconfiada, Helena pergunta o que aconteceu. Joyce mente e diz que teve uma briga em uma festa e que sobrou para todo mundo. Helena pergunta diretamente se ela brigou com Caio e se foi ele quem a machucou. Joyce nega, mas a mãe insiste, dizendo que sabe quando a filha está mentindo. A pressão de Helena faz Joyce desabafar em lágrimas. Chorando, ela acaba confessando que Caio a agrediu. Helena a abraça. O chofer entrega a Carlos um caderno que encontrou no chão do carro. Ele acredita que seja de Joyce. Ao folhear o caderno, percebe que a garota sumiu, sem dizer quem era, mas acabou deixando todas as suas informações dentro do carro.
Enquanto isso, Paula comenta com Carlos que sempre sonhou com uma lua de mel em Paris ou Nova York. Ela lembra que ele ainda lhe deve uma lua de mel de verdade. Carlos promete que no fim do mês a levará para fora do país, onde viverão seu amor. Porém, Paula não consegue esquecer Sheila e começa a criticá-la para Carlos. Ele pede que ela deixe isso de lado, mas Paula insiste, dizendo que se lembra de todas as gracinhas de Sheila. Carlos garante que Sheila faz parte do seu passado e que agora é apenas sua colega de trabalho. Ele diz que eles precisam pensar no futuro. Paula, determinada, exige que Carlos demita Sheila da clínica, pois não quer que ela trabalhe ao lado dele todos os dias. Ele tenta convencê-la a esquecer essa ideia, mas Paula continua insistindo. Carlos, tentando distraí-la, começa a beijá-la no pescoço e a fazer carinho. Ela se rende, excitada, e pede que ele tire sua roupa. Sem pensar duas vezes, ela pula no colo dele e ele a leva para a cama. Mesmo envolvido com Paulo, algo incomoda. Sem entender o motivo, Carlos percebe que não conseguiu tirar Joyce da cabeça, a menina que a ajudou. Enquanto isso, Helena cuida de Joyce até que ouvem uma batida na porta. Assunção, pai de Joyce, está do lado de fora. Joyce se preocupa.